Eu gostaria que vocês se colocassem em pé, por favor. E que, se vocês puderem, abram a Bíblia de vocês no livro de João 8. E vamos ler do 30 em diante. João 8, do 30 em diante. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Dizendo eles essas coisas, muitos creram nele, Jesus Cristo. Jesus dizia, pois, aos judeus que acreditavam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e vão conhecer a verdade, e essa verdade vos libertará. Responderam eles então: somos a descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como pode tu dizer para nós ser livre? Aí Jesus respondeu: em verdade, verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. O servo, o escravo, não mora para sempre em casa, mas o filho fica para sempre em casa. Se porém eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procuram me matar, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que eu vi junto do meu pai, e vós fazei o que também vistes junto ao pai de vós. Então responderam eles a Jesus: nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhe: se Abraão fosse o seu pai, fariam as obras dele. Mas agora procuram me matar a mim, um homem que vos tenho dito somente a verdade, que de Deus eu tenho ouvido. Abraão nunca fez isto. Vós fazei, porém, obras de vosso pai. Sim, disse-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, e nós temos um pai, e esse nosso pai é Deus. E Jesus disse: se Deus fosse o vosso pai, certamente vocês me amariam, porque eu saí e vim de Deus. Eu não vim de mim mesmo, mas foi Deus quem me enviou. Por que não entende a minha linguagem? Por não perderdes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, ele fala do que é próprio dele, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Mas eu, porque vos digo a verdade, não me credes em mim. Quem dentre vós convence do pecado, e se vós digo a verdade, é porque não credes. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque vós não são de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? E Jesus disse: eu não tenho demônio. Eu honro ao meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e quem julgue. Em verdade eu vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aleluia. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora nós conhecemos que você realmente tem demônio, porque Abraão morreu e todos os profetas também. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, nunca vai provar a morte? Pois tu é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e que também os profetas que morreram. Quem que é tu para dizer isso? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus, e vós nem sequer o conhece, mas eu conheço. E se disser que o não conheço, eu iria mentir como vocês, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver eu um dia,
e alegrou-se. E eles disseram, pois, aos judeus: ainda não tem nem 50 anos, está dizendo que viu Abraão? E disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu já era. Então pegaram em pedras para atirarem Jesus. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou dali. Obrigado, pode se assentar em nome de Jesus. Bem, irmãos, realmente, se a gente for parar para analisar as Escrituras Sagradas e for pôr em pauta como uma análise, como um julgamento, aquelas pessoas ali que estavam falando com Jesus, eles estavam falando com um homem nascido de mulher, um homem que não tinha como provar que ele foi nascido de uma virgem, que a mãe dele não tinha tido contato físico com homens, e eles estavam falando com um homem que foi um carpinteiro, que trabalhou, que ajudou seu pai, que trabalhou muito, que batalhou no sol escaldante. Eles estavam falando com um homem que a Bíblia fala que não tinha formosura. A Bíblia fala que Jesus tinha um aspecto cansado. O próprio Jesus dizia que os pássaros tinham ninho e as raposas tinham covil, mas ele, porém, não tinha nem um travesseiro para reclinar a sua cabeça. Jesus não tinha um teto em cima dele. Jesus, aos 30 anos, saiu para fazer a obra de Deus e andou por cidades, aldeias, pregando o Evangelho do Senhor. Jesus Cristo era um homem que o sol escaldava de dia e à noite o frio assolava a sua pele. Ele tinha um aspecto de pessoa muito magro, porque ele jejuava muito e porque ele se alimentava mal também. Porque não era sempre que chamam as pessoas de Deus para oferecer um alimento, um copo de água, uma cama para deitar. Não é sempre, até hoje é assim. As pessoas de Deus às vezes são mal recebidas. Às vezes onde nós que pregamos o Evangelho chegamos, as pessoas se sentem aborrecidas por ter que ouvir o Evangelho ser pregado. O Evangelho às vezes cansa as pessoas. Mas eu quero dizer, irmãos, que eu hoje convidei muita gente para vir aqui e poucos amigos verdadeiros me honraram com a sua presença. Mas há um que convida vocês e um dia ele vai descer. E ele vai vir e vai bater a porta. E aquele que não abrir, ele vai deixar para trás. E duro vai ser quando o nosso Senhor Jesus descer. Aí sim, o mundo está como hoje. Um casa, o outro se dá em casamento, como nos tempos de Noé. Até que a arca foi fechada e o dilúvio veio, destruindo toda a terra e toda a vida que nela havia. Somente os animais e a família de Noé se salvaram. Não vai ser diferente no dia que Jesus vir. Aí, irmãos, eu continuo falando desse homem que aos olhos humanos até trazia um pouco de dúvida, com certeza. Eles diziam, mas esse homem é um homem nascido de mulher, nós conhecíamos, ele era o carpinteiro, ele era o filho de José, de Maria. Como que esse homem vem dizer para nós que nós somos filhos do demônio? Que nós temos o diabo por nosso pai? Como que esse homem fala uma coisa terrível dessa? Como que esse homem fala que ele é a luz do mundo? Que ele é o sal da terra? Como que esse homem fala que ele é o caminho, a verdade, a vida? E que somente através dele nós vamos chegar ao Pai? Como que esse homem fala que nós só vamos saber o que ele quiser que o Pai revele a nós?
Como que um homem nascido de mulher pode falar tantos absurdos? Das duas, uma. Ou ele era um louco, ou ele era um Deus. Aí Jesus levanta o seu ministério glorioso sobre a terra, mostrando que ele não era um louco, que ele é um Deus. Aquele ministério maravilhoso, poderoso, mostrando que realmente ele é aquele que foi enviado para morrer como uma ovelha muda, calado por cada um de nós. Jesus Cristo ali se mostrou sobre toda a natureza governador, criador e Senhor da natureza. Jesus anda por ali com os seus discípulos e ele sente fome, e a Bíblia diz que ele chega numa figueira, mas a Bíblia também conta que não era tempo daquela figueira dar os frutos. Mas como Jesus sabia que ele era Deus, que ele era o Criador, que ele era o Filho de Jeová, que ele era a ovelha muda, que ele era o que havia de nos salvar, que ele era a raiz de Jessé, que ele era a estrela de Davi e que ele era o Senhor sobre todos, ele diz àquela figueira que ela se seque e que ela nunca mais produza frutos. Mas o que nos prova que Jesus é Deus? Se não era tempo dessa figueira produzir frutos. Não era tempo dessa figueira dar os frutos. Mas quando Jesus amaldiçoou essa figueira, no outro dia, ele passa por ali com os seus discípulos, e os discípulos, apavorados, falaram para Jesus: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Secou-se desde o topo até a raiz. Jesus ali mostra ser o Senhor da natureza. Aleluia. O Criador da natureza. Aquele que foi antes de Abraão, que fez todos os homens, que começou desde Adão, que estava junto com Deus desde o princípio. E Jesus vai mais além. Jesus mostra que ele é a cura para todo tipo de doença. Quando ele chega ali e cura os doentes, manda se levantar, cura o cego, faz o cego ver, faz o aleijado caminhar. Jesus mostrou o seu poder sobre a enfermidade, mostrando ali que Jesus não era um louco, ele era um Deus. Aleluia. Jesus mostrou o seu poder sobre toda a potestade do mal. Quando ele entra em Gadar e ele vê aquele homem endemoniado sobre os túmulos ali, e aqueles demônios, ao verem Jesus, se prostram e o adoram e dizem: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Não nos manda de volta, manda-nos para esses porcos. Havia uma grande manada de porcos ali pastando, e Jesus mandou que aqueles demônios fossem para aqueles porcos, e aqueles porcos se jogaram no rio, porque estavam possuídos por aquela legião de demônios. Jesus mostra que mais uma vez aqui que ele é Deus, e que ele tem poder sobre toda a potestade do mal que estão aí nas regiões celestiais, querendo tragar e destruir a quem possa tragar. Aleluia. Jesus foi muito mais além, provando que ele é um Deus. Quando ele foi o Senhor sobre a morte, quando ele venceu a morte, quando ele esteve ali na casa de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo, que havia há pouco tempo morrido, mas ele também mostrou que não importa o tempo em que a pessoa esteja morto, ele tem o poder para trazer a vida, para os ressuscitar. Quando ele chegou ali na casa de Lázaro, há 4 dias Lázaro estava ali, morto, já cheirava mal, a Bíblia diz, e Jesus chegou ali na casa de Lázaro, e mandou que Lázaro saísse para fora, e Lázaro saiu para fora,
Jesus mostrou ser o Senhor sobre a morte, ter o poder sobre a morte. Jesus mostrou-se mais uma vez ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Deus poderoso, aleluia. Irmãos, ainda hoje, Jesus aplica esse poder através de cada um de nós. Ele disse: eu vou para o Pai, mas em o meu nome vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Basta que nós se coloquem na posição de servos, basta que nós aceite Jesus, basta que nós seja fiel, e o nosso Deus nos levantará com grande poder, como Ele fez com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse: em meu nome vós pisarão em serpente, e não vos fará dano. Se comer ou beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Jesus Cristo nos deu poder sobre os demônios também. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios. Em nome de Jesus nós fazemos obras grandes e maravilhosas, irmãos. Jesus Cristo nos encheu com o seu poder. Jesus Cristo não veio morrer em vão aqui nessa terra. Quando Jesus derramou o seu sangue, que Ele falou ao Pai que tudo estava consumado, ali Ele nos deu poder para que hoje nós pudéssemos entrar aqui dentro, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque havia um tempo onde era uma lei tão severa que o povo de Deus não podia entrar para adorar a Deus dentro de um santuário. Algumas pessoas somente entravam dentro de um santuário, que era aquele homem que tinha uma santidade total, absoluta, e se assim não fosse, quando ele entrasse ali no Santo dos Santos, no lugar onde estava a arca, a presença do Senhor, aquele homem caía morto. Aquele homem oferecia sacrifício pelo pecado de toda a humanidade da época. Mas quando Jesus Cristo morreu, o véu do templo se rasgou, e nós começamos a ter o direito de vir aqui e entrar, mesmo nós sendo pequeno, mesmo nós sendo falho, mesmo nós sendo pecadores. Porque quando nós abrir a nossa boca e dizer que nós não temos pecado, nós já estamos cometendo um pecado contra Deus. Porque nós somos falhos, nós somos gerados e nascidos no pecado. Irmãos, Jesus nos deu a liberdade para trazer hoje aqui o nosso culto racional, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, para servir a Jesus, para cultuar a Jesus, para dar glória a Jesus, para mostrarmos ao diabo, aos seus anjos, aos seus demônios, que nós temos poder para chegar na presença de Deus, e que nós vamos ter poder através da morte de Cristo para chegarmos um dia ali na glória, onde Jesus está nos preparando um banquete. Desde que Jesus foi aceito ao céu, ele fez preparar um banquete, um grande banquete, esperar com as bodas para nos receber, para dizer: venham a mim, benditos do meu Pai, para o lar que vos espera desde a fundação do mundo. Jesus fez um sacrifício, irmãos, que não tem explicação. Muito de nós hoje não fazemos no mínimo sacrifício por Jesus. Às vezes pesa para nós fazer um jejum, às vezes pesa para nós fazer uns minutos de oração, às vezes pesa para nós entrarmos num lugar, fazer uma pregação, que foi o ide que Jesus nos deu. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Mas Jesus não quer que ninguém
condenado. Mas muitas vezes não fazemos o sacrifício de chegar a uma pessoa e pregar o Evangelho de Cristo. Quantas vezes nós sentimos vergonha quando alguém falou mal de algum cristão, dizendo eu não gosto de crente, nós até se encolhemos com medo de dizer que nós éramos cristãos e servos de Cristo. Deus maravilhoso. Nós somos capazes de negar a Cristo, mas Cristo não negará a nós. Nós somos capazes de dormir, como fez os seus discípulos, ali quando Jesus estava no Getsemane e estava angustiado. Jesus pediu para que orassem e vigiassem com ele por alguns minutos, mas muitas vezes Jesus ia lá, sentia aquela tristeza por estar sendo entregue à morte, e quando voltava os seus discípulos estavam ali dormindo. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós não conseguimos orar, irmãos? Nós não conseguimos abrir os nossos olhos para orar. Muitas vezes nós começamos uma oração e quando nós estamos querendo terminar a oração, nós já estamos cochilando e nem estamos lembrando o que estamos falando. Mas Jesus sabe de tudo, irmãos. Jesus sabe o que nós falamos, Jesus sabe o que nós pensamos, Jesus sabe o que nós fazemos, Jesus sabe o que hoje aconteceu, o que aconteceu ontem, mas Ele também sabe o que vai acontecer amanhã. Irmãos, não há coisa mais triste e mais dolorida para nós do que a dor que os nossos filhos sentem. Mas Jesus conhece os nossos filhos, Jesus sabe o caminho que eles trilham, Jesus sabe o segredo que eles guardam, Jesus sabe a tristeza que eles sentem, aleluia. Jesus sabe de todas as coisas, e Jesus manda que nós tenhamos paz, irmã Inês, aleluia. A paz, irmã, que excede todo o entendimento, Ele manda você ter nessa noite. Tenha paz com Ele, irmã. Os teus filhos são dele, irmã. Os teus filhos estão na mão dele, minha irmã. Os teus netos, a tua família, a tua descendência, o teu sangue está nas mãos de Cristo. E Ele é fiel e vai andar contigo e com os teus, porque Ele tem um compromisso com todos aqueles que fazem a boa obra, aleluia. O nosso Jesus é grande e poderoso. Ele não falha, irmãos. Ele tem tudo no controle. O seu controle, meu querido irmão. Nós não vamos, irmãos queridos, sair da forma que nós entramos aqui nessa noite. Porque eu falei de um Deus, irmãos, do Filho do Altíssimo Senhor Jeová, eu falei aqui nessa noite. Glória a Deus. Eu não falei daquele homem que os judeus tinham uma necessidade de pregar numa cruz e matar. Eu falei daquele Senhor que depois de ser crucificado, morto e sepultado, ao terceiro dia levantou-se e subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele haverá de vir julgar os vivos e os mortos. Há uns que Ele vai levar para a eternidade, há outro que Ele vai julgar nas extremidades e nas profundezas de um abismo triste, escuro e dolorido. Mas, irmãos queridos, quem vem aqui procurar esse Jesus, não só você, irmãos, mas eu te digo uma coisa: quando nós servimos a esse Cristo, a Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e a tua casa. Aleluia. A minha comadre, você é um exemplo disso, meu amor. Aleluia. Aleluia. Quanto choro, quanto lamento, quanto gemido e quanta tristeza. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para Cristo te fazer mais do que vencedora, no nome dEle. Aleluia. Jesus Cristo, Ele guarda todos nós, irmãos. Nós somos um tesouro para Cristo. Muitos pais, irmãos, na loucura desse mundo, estão aí sem dar a mínima para o que está por vir. Irmãos queridos, se os nossos
de ser aberto, nós caminhávamos de joelho pelas ruas da cidade, em agradecimento ao que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz que está longe do nosso alcance. A mente nossa não pode imaginar, os nossos olhos não podem ver, os nossos ouvidos não podem ouvir o que Deus tem preparado para nós. Eu não vou sozinha, minha família vai junto comigo, porque quando eu decidi servir a esse Deus, eu me firmei naquela palavra que diz que quem crê no Senhor será salvo, nós e a nossa casa, aleluia. E vai ser assim, compadre Wilson, Deus está contigo em todos os momentos. Ele te guardou, Ele pode ter permitido que você passasse pelo vale da sombra, mas Ele passou junto com você e você sabe bem disso. Quem te livrou foi as mãos do nosso Deus. Quem te guardou foi as mãos do nosso Deus. Essa mão não está encolhida, esse ouvido não está gravado. O nosso Deus está com as mãos estendidas e com o ouvido aberto para atender a cada um que a Ele clamar. Aleluia. Irmãos, põe o coração de vocês em Cristo. Por misericórdia eu peço para vocês. Os dias estão sendo terríveis. Eu tenho visto coisas que têm me angustiado, que eu tenho desejado nem viver mais nessa terra, de tão terrível que está sendo esse mundo. Às vezes eu vejo coisas que me assombram, que me assustam, que me enoja, porque está totalmente contra a palavra do nosso Deus. O mundo jaz no maligno, Satanás está governando esse mundo, e ele está com força total, porque ele sabe que esses dias são os últimos dias da face da terra. Ele está querendo tragar a quem ele possa levar para esse abismo sem fim, para essa escuridão total, para um lugar onde o verme não morre, para um lugar onde há gemido, dores e prantos. Aleluia, glória a Deus por nós estarmos aqui nessa noite cultuando a Deus. Eu sei que por mim ninguém viria aqui. Eu nunca tive um bom testemunho para dar. Eu fui suja e imunda. Eu não era digna de pôr os meus pés nem dentro dessa igreja, quanto mais em cima desse púlpito. Mas a graça do nosso Deus me alcançou. Eu sei que quem veio aqui nessa noite veio buscar a esse Jesus misericordioso, que não deixou nenhum dia de estender as mãos sobre cada um de nós. Que não deixou de dar a sua vida, o seu sangue por essa humanidade pecaminosa, essa humanidade teimosa, essa humanidade que procura caminhar a passos largos para um abismo. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos. Permaneçam firmes, meus irmãos. Se vocês acharem que vocês não têm força, vão jejuar, irmãos. Se no jejum não adiantar, ofereçam sacrifício. Ofereçam sacrifício. Vejam o que mais agrada a vocês e digam: ó Senhor, isso aqui é muito bom para mim, mas eu vou abrir mão disso porque é para o sacrifício que estou fazendo por ti. Porque o sacrifício de Jesus não tem preço, irmãos. O que Jesus fez por nós, ninguém fará. Pode ter certeza disso. Nem um pai, nem uma mãe consegue passar pela dor que Cristo passou. A dor de Jesus não foi uma dor comum, irmãos. Não foi como a dor de Pedro. Jesus foi crucificado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Foi pior do que a morte de Jesus. Só que a dor de Jesus foi muito grande, porque essa dor era espiritual. Porque todos os nossos pecados caíram sobre ele. Porque Deus virou a cara para ele. Naquele momento a Bíblia diz que Deus virou o seu rosto, tirou os olhos de Cristo. E Cristo morreu, irmãos, sabendo que era esse sofrimento que ele ia passar. Porque de antemão esse sofrimento veio sobre ele, que o fez suar sangue, que por todos os poros de Cristo, pelo seu olho, pelo seu nariz, pela
irmãos. Se isso não te comove, vai curar a tua alma. Vai tratar o teu espírito. Você está com uma doença espiritual muito grande se isso não te comove. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Não saiam da presença desse Deus. Põe em tudo, irmãos. Põe em tudo. Põe os teus móveis. Põe a tua casa. Põe os teus animais. Põe os teus inimigos. Põe os teus vizinhos. Põe os teus amigos. Põe a tua família. Põe os teus parentes. Põe tudo que você vê, tudo que você puder, tudo que você alcançar, que o teu pensamento alcançar, põe na mão desse Jesus que teve esse sofrimento, o mais terrível sofrimento que alguém possa ter. Esse Jesus teve. Deus maravilhoso, aleluia. Oh, Jesus. E não saiam nunca mais da presença desse Deus. Aleluia. Triste é cair na mão de Satanás, irmãos. Satanás não tem ninguém como filho. Se alguém está na mão de Satanás, está como escravo. E vocês sabem que o escravo trabalha mais do que pode e não ganha nada por isso. E não é valorizado. Vocês sabem o papel do escravo. Jesus tem vocês como filho, como servo, como alguém que ele precisa pagar um preço para trabalhar para ele. Jesus nunca vai ficar devendo nada para vocês e nem para mim. Jesus não fica devendo nada para ninguém. Jesus paga muito mais do que nós merecemos ganhar dele quando nós fazemos algo para ele. Jesus, aleluia. Então continue na presença desse Jesus, na presença de seu Pai Jeová. Clamem a Jeová, o nosso Deus, pedindo, irmãos, que segurem vocês de pé, porque a Bíblia fala que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Que a Bíblia diz que quem está de pé que se acautele para que não venha cair. Orem, jejuem e ofereçam sacrifício, mas permaneçam em pé em nome de Jesus. Jesus, aleluia. Permaneçam em pé, irmãos, em nome de Jesus. E se verem que estão fracos, aí pode contar que vocês estão fortes, porque o nosso Deus, ele nos fortalece. Esse Jesus que é tão poderoso, que deu o seu sangue, que salvou a humanidade, que tirou a divisão entre nós e Deus, que tirou o pecado da terra, esse mesmo Jesus, esse Senhor Jesus, tem o poder para fazer com que nós continuemos em pé. Glória a Deus. Eu quero